E o programa Em Foco está de volta para você ligado aqui na tela da Rede Premium TV. Esse é o nosso terceiro bloco e eu recebo agora a doutora Ana Paula, que vai falar com a gente de um tema tão importante que é a questão familiar. Você que está aí nos acompanhando, muitas vezes até sabe que o advogado tem diversas funções que desenvolve, mas não sabe que existe advogado especializado no caso de família. É isso mesmo, para isso existem as varas de família, as varas da infância e da juventude, e todos os advogados que trabalham neste intuito têm uma causa muito especial, que é a ajuda dessas crianças, desses adolescentes, seja por conta de uma separação matrimonial, seja por conta de questões que envolvem a má formação da família. Então, os advogados que trabalham nessa área estão sempre aptos para auxiliar e fazer o melhor por esses jovens e por essas crianças. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Tudo bom, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. É sempre bom falar desse assunto que eu lido diariamente com ele para ajudar as outras pessoas também. Maravilha. Eu errei alguma coisa ou está tudo certo? Não, está tudo certo, sim. Maravilha. A doutora Ana Paula, ela é advogada pós-graduada em Direito Civil e também especializada em Direito de Família e Sucessões. Ela também é membro da Comissão de Direitos de Família e de outras que ela vai falar com a gente agora. Eu queria que você comentasse um pouquinho da sua carreira conosco, o que te levou a ser advogada e mais para frente se tornar aí membro dessas comissões e também para esse lado da família e cuidar dos jovens, né? Então, na verdade, minha primeira formação, eu fui dentista. Ah, foi dentista? Sim, aí eu casei com um advogado, tive contato com o direito e me apaixonei perdidamente pelo direito. Aí eu mudei de profissão. E aí eu sempre gostei de direito de família, das questões ligadas, porque a família é a base da sociedade, é o nosso primeiro agente socializador. Então, assim, todas as relações mais íntimas que a gente tem se desenvolvem na família. Então, eu sempre me interessei por isso. Aí eu fiz pós-graduação em Direito Civil e Processual Civil, depois me especializei em Direito de Família. Hoje eu faço doutorado na Universidade de Buenos Aires nessa área. E assim, eu participo de algumas comissões de Direito de Família, onde a gente desenvolve estudos, onde a gente realiza eventos, que é a Comissão de Direito de Família, por exemplo, da OAB, do IASP, que é o Instituto dos Advogados de São Paulo, é um instituto centenário. Então, é bem voltado a isso, a minha formação. Maravilha. E você também falou que faz um estudo fora do país, também lá em Buenos Aires, né? Voltado para a sua área? Sim, eu faço um doutorado de Direito Civil lá em Buenos Aires, na Universidade Federal, com enfoque em família. Eu tenho também uma revista jurídica lá na Argentina, uma revista científica, que é a revista especializada de Direito Civil, que tem versão online, caso os brasileiros queiram acessar, é www.revistaespecializadadireitocivil.com. Que legal. Eu queria perguntar para você, doutora, a doutora Ana Paula, ela tem um escritório, fica aqui na região oeste, seu escritório? Não, fica lá no Tatuapé. No Tatuapé. Sim. E ela trabalha com causas voltadas à área da família e sucessões. Eu queria que você falasse um pouquinho para quem está em casa da importância desse trabalho que você desenvolve e quais são as ramificações que acontecem dentro da sua área. Por exemplo, a pessoa que procura o seu escritório para resolver qualquer tipo de situação relativa a isso, o que mais aparece lá? É sobre divórcio ou é sobre, de repente, a guarda? O que mais aparece no seu escritório? E fala um pouquinho sobre essas funções dentro da área que você trabalha. Então, como eu sempre digo, ninguém casa para se separar. Eu falo que o divórcio é um projeto que não deu certo, um projeto de vida que não deu certo. Então, as pessoas precisam de alguém especializado para cuidar dessa área tão delicada da vida delas. Então, assim, o advogado de família, ele tem que ter uma parte desenvolvida psicológica, ele tem que ter suporte de outros profissionais, caso ele precise, como hoje em dia se fala muito em constelação familiar, eu trabalho com alguns consteladores, com psicólogos, terapeutas, tem coach familiar, tudo que aquela família precisa. Por quê? Porque no divórcio é uma coisa muito delicada, onde todos sofrem, o casal sofre, os filhos sofrem, porque
nenhum filho quer ver os pais separados. É muito forte, né? O choque é muito forte. Sim, mas nem sempre é o ideal, porque é melhor ter pais separados do que pais brigando diariamente. É verdade. Eu acho que os filhos querem ver os pais felizes antes de tudo, do que os pais ficarem juntos e estarem tristes. Então, assim, eu sou muito procurada em casos de divórcio, né? Que a gente tenta lidar com aquela situação da melhor maneira possível. Em casos de guarda e alienação parental também, bastante. E assim, no divórcio envolve outras ações. Por exemplo, o divórcio ele pode ser ou consensual, quando as partes concordam com aquele divórcio, né? Então, os dois querem a mesma coisa, então o advogado vai lá, faz um acordo que entra já todas essas questões. Então, vai entrar a guarda dos filhos, a pensão alimentícia, como que vai ser o período de convivência, como que vai ser a partilha de bens. Agora, se aquele casal não concorda com isso, aí tem que ir para o lado litigioso, onde cada um tem seu advogado. Então, aí essas ações não dá para ser todas juntas. Então, aí separa e é mais desgastante, a família sofre mais. Eu sempre tento levar meus clientes para o lado consensual, para o lado do acordo, antes de tudo. O ideal é sempre tentar um acordo. É muito melhor, É né? muito melhor. E tem bastante pessoas que procuram resolver de forma extrajudicial nas câmaras arbitrais a questão do divórcio ou não? Não, as câmaras de arbitragem, elas só podem fazer arbitragem sob direito indisponível. Então, o direito disponível. Então, o direito de família é um direito indisponível. Entendi. Então, assim, ela pode ser feito através de mediação. Então, a mediação, o que é? É fazer com que as próprias partes cheguem num acordo. Então, é o ganha-ganha, porque quando você está no judiciário, um sempre vai perder e o outro vai ganhar. Então, um sempre vai sair revoltado, infeliz, e você dá o poder para o juiz decidir de uma questão tão íntima que é a família. Isso é verdade, né? E na mediação, acabam chegando num acordo e todo mundo cede um pouco, vai ter a oportunidade de um ouvir o outro, que nem sempre no processo judicial a gente tem essa oportunidade em uma audiência. Nas sessões de mediação, você vai desenvolvendo isso, então, além de chegar num acordo, você vai melhorando o relacionamento daquela família. Isso é ótimo, né, doutora? Porque muitas vezes o que acontece? Chega lá o cliente com uma situação e aí muitas vezes ele nem sabe que aquele problema que ele está levando para você, se ele conversar ou se ele procurar resolver de uma outra forma, ele pode resolver isso muito melhor, né, do que levar para a área judicial e de repente aí causar um constrangimento com a sua família. Às vezes uma própria orientação que você passa é algo ali que já resolve a situação. Né? O que a gente tem que ter em mente é que quando há filhos, tem que ser por via judicial, só que dá para ser por acordo, porque quando tem menor, o Ministério Público, que é o fiscal da lei, o promotor, ele tem que fiscalizar aquele acordo, para ver se aquele acordo está atendendo os interesses da criança e do adolescente. Agora, o divórcio ele pode ser extrajudicial quando? Quando não tem filhos menores e nem incapazes, né? Você falou de uma questão muito importante que eu já ouvi outras pessoas falarem aqui, veio o Gilson Biondo, que tem um programa na nossa grade, falou sobre alienação parental. Eu acredito que o telespectador não deva se lembrar desse assunto e eu também não o domino para falar com muita profundidade. Eu queria que você explicasse o que é esse conceito da alienação parental e como ele prejudica a família. Então, alienação parental é um dano moral para a criança. É você programar a cabeça da criança para ela odiar o outro genitor. Então, é você falar mal, é você não passar telefonema, é você proibir a visitação, é você mudar de cidade sem um motivo e até falsas denúncias de abuso. Falar que o outro genitor usa drogas ou comete abuso sexual até. São formas de alienação parental. É como se, por exemplo, um dos pais pegasse a criança como se fosse um objeto e prendesse para que os dois não tivessem acesso a essa Sim, criança. O intuito do alienador é o afastamento da criança para o outro genitor, entendeu?
E assim, acontece de diversas É maneiras. muito frequente isso? É muito pra frequente, você, lá, é né? muito frequente. É que quem desenvolveu essa teoria da alienação parental foi Richard Gardner, que é um psiquiatra americano que desenvolveu, pesquisou as características dessa síndrome de alienação parental. Só que qual é a diferença? Você pode praticar atos de alienação parental que em algum momento a gente até chega a praticar de uma maneira muito leve, assim, que ocorre frequentemente, mas não dessa maneira tão grave, que é assim, é uma campanha reiterada ou essas denúncias tão graves, entendeu? Então, o Richard Gardner dizia que os atos de alienação parental reiteradamente eles levam à síndrome de alienação parental, que é quando a criança já tem falsas memórias, já está programada. Assimila, né? De tanto falar uma mentira para ela, ela tem aquilo como verdade, como né? verdade, exato. Aí você vê que a criança ela começa a usar termos de adulto para falar sobre aquele assunto, porque na verdade não foi ela que viveu aquilo, ela foi programada. Foi programada, é verdade. Por exemplo, tem pais que falam, inventam histórias do tipo, eu nunca fui amigo da sua mãe, a gente sempre brigou, mas sempre tiveram um bom relacionamento, por exemplo, só para fazer uma programação, denegrir a imagem do outro, tirar a autoridade, é um outro ato de alienação parental, falar, eu mando mais do que sua mãe, entendeu? Sei. É complicado, né? E todo mundo tem um caso ou conhece alguém que passou, ou está passando ou vem a passar Outra por coisa isso, que é muito comum, chega no dia da visitação e fala assim, olha, hoje não vai poder ocorrer a visitação, porque tem o aniversário de fulano, então fica sempre arranjando programas para dificultar o convívio da criança com outro genitor. Porque todo mundo, num divórcio, sai com um acordo de visitação. E esse acordo de visitação, independente do tipo de guarda, ele deve ser cumprido, entendeu? Até para as pessoas, para a criança ter uma rotina e para o casal, para o ex-casal, também planejar a sua vida. Porque é o que eu sempre falo, o casal conjugal, ele deixou de existir, mas o casal de pais é eterno. Aquelas crianças sempre vão ter aquele pai e aquela mãe. Não tem como mudar. Vamos agora para um rápido intervalo comercial. Estamos conversando com a doutora Ana Paula, ela que é especializada e pós-graduada também, faz parte da questão do direito de famílias e sucessões, essa é a área dela. Está aqui esclarecendo para nós algumas dúvidas e falando a respeito desse assunto tão importante. Daqui a pouquinho a gente volta com outras dúvidas e falando mais, esclarecendo mais sobre isso. Até já!